A transgressão foi a principal responsável por separar a humanidade da glória divina desde o momento em que Adão e Eva desobedeceram às ordens do Senhor no paraíso terrestre. O mundo foi dominado pelas forças malignas e fomos condenados à morte. Por esse motivo, o profeta Isaías declarou, no capítulo 64, no verso 6, "Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam." Pecado é desobedecer a Deus e não seguir o seu padrão perfeito, e é por causa disso que todos se tornaram separados do Criador e de sua bondade. O pecado é a causa da existência de tanta maldade nesse mundo. Além disso, Jesus disse que aquele que continua a praticar o pecado se torna escravo dele e realiza a vontade do diabo. Na Bíblia, o pecado é descrito de várias formas, como a mentira, a inveja, a imoralidade sexual, a idolatria, a feitiçaria, a avareza, a embriaguez e muitas outras coisas semelhantes. No entanto, nos dias atuais somos confrontados com novas situações e armadilhas criadas por Satanás para nos fazer cair e nos afastar da presença de Deus. É justamente sobre esses novos comportamentos pecaminosos da sociedade atual que trataremos no vídeo de hoje. Esses pecados são como vírus que aparecem de forma sutil, mas podem causar sérios danos à saúde espiritual, física e mental, e até mesmo nos levar à morte. E a forma de combatermos este mal e lutarmos e vencermos todos esses pecados é através da graça de Deus que nos é oferecida por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Veja o que diz em Romanos capítulo 6, verso 14. "Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão sobre a lei, mas sobre a graça." Nós estamos debaixo da graça, nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora o pecado não nos dominará, pois temos o Espírito Santo que nos convence a cada dia. Antes de continuarmos com esse vídeo, peço a você que deixe o seu like, que se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre ser notificado pelo YouTube sempre quando postarmos novos vídeos. O primeiro pecado que abordaremos aqui nesse vídeo é a busca desenfreada pelo prazer. Que sejamos sinceros ao dizer que todos nós desejamos o prazer. Sentimos falta de ter algo que nos alegre, que nos traga paz e satisfação. Isso não é errado. Esse é um sentimento legítimo, mas o problema surge quando caímos em excesso, e esse prazer acaba causando danos ao nosso corpo e ao nosso espírito. E vemos um exemplo muito claro na Bíblia de um homem que era poderoso e muito forte, mas ao mesmo tempo sucumbiu às fraquezas e às tentações. Este homem foi Sansão. A Bíblia nos relata que Deus necessitava de um indivíduo para julgar o povo de Israel e cuidar da nação. Assim, a mãe de Sansão, que era estéril, recebeu a graça de conceber este homem que libertaria o povo das mãos dos filisteus. Sansão possuía todas as condições para ser um agente transformador da história dos israelitas. A força física, a inteligência e a mera menção do seu nome já fazia os inimigos fugirem. No entanto, Sansão possuía uma fraqueza: sua constante busca pelos prazeres carnais. Por essa razão, ele se envolveu com mulheres de outros povos, incluindo mulheres levianas que não adoravam a Deus. Foi exatamente essa busca incessante pelo prazer que levou Sansão à queda. A Bíblia relata que os filisteus contrataram uma mulher chamada Dalila, extremamente bonita, para seduzir o juiz de Israel e descobrir o segredo de sua força. Sansão se deixou levar pelos encantos dessa mulher e revelou a ela que todo o seu poder estava sobre os seus longos cabelos. Em certo dia,
Dalila traiu Sansão e o entregou aos filisteus, e cortaram seu cabelo e o prenderam. Sem força, Sansão teve os seus olhos furados e foi obrigado a trabalhar como escravo no palácio dos filisteus. A Bíblia relata que Sansão, arrependido, fez uma última oração a Deus e o Senhor restaurou a sua força. Ele então derrubou uma coluna do palácio de seus inimigos e matou todas aquelas pessoas, mas acabou morrendo junto. Agora você pode estar se perguntando por que estamos mencionando sobre Sansão, sendo que estamos tratando de pecados dos dias atuais. O que acontece é que a busca desenfreada pelo prazer ainda assombra a alma de muitos filhos de Deus. E o Senhor não deseja que você seja o próximo. Todos nós buscamos prazer, felicidade, alegria e satisfação. E o ser humano está constantemente em busca dessas coisas que agradem o coração. O problema surge quando as pessoas não desejam agradar o coração de Deus e assim acabam por fazer tudo de maneira equivocada. Todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações, e quando essas ações são tomadas sem analisar a vontade de Deus e as Escrituras, nós sofremos consequências graves. Se você tem sucumbido às tentações, você se tornou um alvo fácil do inimigo, principalmente no aspecto sexual, tenha muito cuidado com isso. Fuja desse pecado. A Bíblia nos diz para fugirmos da mera aparência do mal, não apenas do mal em si. Portanto, afaste de tudo aquilo que pode levá-lo ao pecado. Por exemplo, se você perceber que tem más facilidades para acessar vídeos pornográficos quando está sozinho em casa, não fique lá por muito tempo. Procure a ajuda de amigos, de um líder espiritual. Leia a palavra, ore, participe de vigílias. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para não se deixar seduzir pelo pecado, pois no início pode parecer maravilhoso, mas depois ele o aprisionará e você se tornará frio na fé e você terá grandes dificuldades para retornar ao caminho do Senhor. O próximo pecado que desagrada a Deus é obter dinheiro de maneira incorreta. As Sagradas Escrituras nos instruem a nos esforçarmos para alcançar uma vida pacífica, cuidando dos nossos próprios assuntos, trabalharmos com as nossas próprias mãos como fomos ensinados, a fim de agirmos de maneira correta e decente diante daqueles que estão de fora. Mas a realidade dos dias atuais nos mostra que existe um conjunto de indivíduos, falsos guias espirituais, que se aproveitam das circunstâncias no meio religioso para obter benefícios financeiros às custas da fé e da necessidade das pessoas. Esses homens e mulheres distorcem a mensagem de Deus e os princípios da fé cristã para apropriar-se do pouco do dinheiro e dos bens que as pessoas possuem. Essas pessoas são criminosas na fé e, de acordo com o Código Penal brasileiro, o estelionatário é aquele que busca obter uma vantagem ilegal, prejudicando assim o seu próximo. Em outras palavras, é quando o indivíduo, sem usar a força, recorre à fraude e à sua influência como meio de obter vantagem sobre alguém, fazendo com que essa pessoa lhe dê bens, dinheiro ou outro patrimônio. Além desse tipo de pecado ser um crime, o criminoso da fé ainda pagará um preço alto com Deus, como diz em Salmo 101, verso 7, que todo aquele que enriquece sem trabalhar, que engana seu próximo para obter dinheiro fácil, não vão habitar na presença do Senhor para sempre. Se você percebe que tem se aproveitado de alguma forma do seu irmão para obter qualquer tipo de benefício, peça perdão ao Senhor e mude de vida, porque senão você pode enfrentar graves consequências. A palavra de Deus nos orienta a fugir dessas tentações e nos fortalecer em sua graça, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Quando estamos diante das investidas do maligno, devemos buscar refúgio no Senhor, pois é Ele quem nos fortalece e nos capacita a resistir. Salmos 18, verso 2 nos lembra: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Portanto, com a ajuda de Deus, podemos resistir às tentações e fugir do pecado. Confiemos em sua fidelidade, busquemos sua orientação nas Escrituras e sejamos fortalecidos em sua presença. Pois, como diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os de coração puro invocam ao Senhor. A nossa oração é para que Deus te conceda força para permanecer firme diante das tentações, das investidas do inimigo e do pecado que pode nos afastar de Deus e causar a nossa própria morte. Obrigado por ficar conosco até o final desse vídeo. Que o Senhor seja sobre tua vida, tua casa e tua família. Deus te abençoe, graça e paz, e te espero no próximo vídeo.